Gabriel, 2021, ano das bênçãos de José. Como foi esse ano para você? Esse ano para mim, eu acho que é meio clichê falar que foi o maior da minha vida, mas foi literalmente o ano que eu vivi coisas que eu nunca pensaria em viver positivamente em Deus. Então, na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha vida sentimental e espiritual, eu cresci em todas as áreas, né? Eu posso dizer que 2020 eu fechei com esperança, mas 2021 eu estou fechando com resultado, que é diferente. Então, foi o maior da minha vida até então. Você trabalha numa empresa multinacional, você tem uma função de muita responsabilidade, que quando você iniciou era algo novo, você teve interesse e começou a ir atrás e buscar e se destacou por intermédio desse interesse que veio por intermédio de todas as direções que você tem aprendido, as direções que você tem recebido do altar, as orientações, não foi isso? Exatamente, né? Então, cada passo que eu dei na minha vida profissional de crescimento foi através de uma palavra que foi dada. Geralmente, depois dos jejuns, são dadas aquelas palavras de revelação do Espírito Santo. E todas que eu tive, que marcaram e que eu sabia que era para mim, a gente pega todas, mas tem aquelas que pega de verdade, marcou uma nova etapa na minha vida. Então, eu comecei como estagiário nos outros testemunhos, né, que eu falei. Eu comecei lá em 2019 como estagiário numa empresa de software. Depois eu fui efetivado ali, né, que foi uma vitória grandiosa. Mas depois, agora, eu entrei numa empresa que era meu sonho, que eu não tinha essa visão de que eu viveria isso com 22 anos. E eu estou vivendo. Então, assim, as palavras são dadas, o espírito está alinhado na mesma frequência para receber essa palavra, para agir essa palavra. Acatar, receber. Porque tem palavra aqui que é espera, mas tem palavra aqui que é pisa e vai, entendeu? Então, se você não tá alinhado com essa palavra, você não vive, você não age, você não toma uma atitude. Então, eu posso dizer sim, que realmente todo passo, toda a etapa que evoluiu na minha vida, principalmente profissional e financeira e até mesmo sentimental, foi por causa de uma direção da palavra que eu fui atento a prestar atenção e peguei. Então é muito importante isso, sim. É importante ressaltar e frisar isso. Você tem exemplo do seu pai, que é um homem dedicado, compromissado na obra, e você viu muitas vezes o seu pai fazer ofertas ousadas na obra, e é uma prática sua, né? Você assume responsabilidade, você está ali. Como que é isso? Poder viver, porque assim, uma coisa é o seu pai fazer e você ver Deus honrá-lo. Outra coisa é você viver as suas próprias experiências com um exemplo de fé e viver esses resultados. É uma experiência que você não vive na sombra de uma pessoa. Você tem o próprio resultado, né? Então, eu tenho exemplo do meu pai, eu tenho exemplo da minha mãe, eu tenho exemplo até da minha irmã. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma própria interpretação. E assim, por mais que a gente faça muito, você pode ver que cada um faz de uma forma diferente muito. Então, eu vejo o resultado disso, e assim, massivo. Então, por exemplo, esse ano foi um ano em que eu dei 100% do meu salário. Desafiador demais. Também, não só isso, mas também abençoei pessoas e vida de pessoas que ninguém nunca conhece, em segredo. Porque, assim, só para explicitar, eu experimentei esse ano de ninguém pode dar mais que Deus, essa frase. Eu abençoei a vida de pessoas, eu investi no reino também, mas eu abençoei a vida de pessoas separado, e eu recebi bênçãos que não posso dizer que foram anônimas, que eu sei que veio de Deus, mas veio de surpresa para mim. Então, por exemplo, no próprio começo do ano, eu abri uma empresa, né? Hoje eu tenho uma marca de roupas e sempre colocando em oração e falando, Senhor, tem propósito, eu vou perpetuar seu nome, sua cultura. E a partir disso, vieram bênçãos para mim, que eu não sei como chegou em mim, mas chegou. Então, um investimento de uma pessoa que não quis se revelar, muito grande, que eu não esperava. E eu vim experimentando disso, sabe? Eu abençoei pessoas e assim, sabendo, tendo o mesmo, eu falei, Senhor, é o mesmo carinho que o Senhor tem por mim. Eu vou agir na vida dessa pessoa.
e eu venho recebendo de Deus. Então, assim, o que eu venho, que nem você está falando, né? Eu tenho esse exemplo de dar, mas eu tenho esse exemplo também de lá do altar saber e ter uma interpretação de que quando você dá uma oferta que você, ou que uma pessoa, ou que ninguém fica sabendo, às vezes você investe na vida da pessoa anonimamente, tendo experiência própria, tem mais valor a Deus. Deus abençoa mais rápido e maior. E eu percebo isso. Então, eu tenho a experiência deles, eu tenho esse exemplo, mas eu tenho as minhas experiências próprias com esses resultados e tudo que eu venho experimentando disso, que vem dando certo. Mais pela sua idade, você tem 42, não é isso? Não. Você tem 22 anos, 2021, 2022, 2020 foi um ano especial, 2021 foi um ano que você não tem explicação, né? Por colocar em prática. O melhor ano da sua vida até então? Melhor ano da minha vida. Realizei um sonho profissional, né? Então, só para, né, meio que falar o que aconteceu em 2021, que foi muito diferente de 2020, eu tinha um sonho de entrar numa empresa automotiva, de ser designer automotivo, de projetar carros e até mesmo participar utilizando softwares 3D, visualização, que é a minha área. É um nicho muito, muito fechado. Eu não achei que eu ia viver com 22 anos. E pelas palavras, e pela obediência, e pelo sacrifício, com esperança, Deus fez isso real na minha vida em outubro. Então não foi lá em janeiro, não foi em fevereiro, foi em outubro. Então, o que eu tenho de experiência com o ano de 2021 eu fiz coisas que eu nunca fiz em 2020, eu fiz em 2021. E eu fiz, assim, muito mais. Então, eu recebi muito mais por isso. E não existe esse negócio de que o ano está acabando. É uma experiência, uma lição que eu tenho para minha vida. Porque eu esperava receber uma bênção em fevereiro, em março, mas em outubro, novembro, final de outubro, novembro, o fim do ano. Não, para Deus não tem isso. Pode ser dia 31 de dezembro, Ele vai te dar essa resposta. Ele vai dar a resposta. Então, assim, eu vim experimentando que, ao longo do ano, bênçãos diferentes aconteceram, estrondosas, que às vezes eu paro para pensar, assim, nossa, tudo isso foi num ano só. E foi num ano só. E eu tenho certeza que 2022 agora vai ser maior ainda. Falei assim, Senhor, agora tem um novo nível aí para a gente ultrapassar. E eu tenho certeza disso. É importante, você disse para mim algo agora em off, que quando uma pessoa dizima, ela tem uma separação que ela é separada. Mas quando uma pessoa, como que é isso? Só para que essas pessoas vejam a importância, porque Sim. isso eu consigo ver em você agora uma empolgação, uma animação de algo muito forte. Exato. De Deus que você viveu. Como que é? E só de uma forma bem objetiva para que essas pessoas entendam o que você me disse em off. Não, eu quero dizer o seguinte, que tanto para jovem principalmente, porque quanto mais jovem você for e você fizer, mais rápido você vai receber. Eu não sou um velho para falar isso, mas eu já estou tendo resultado disso jovem. Então, é uma verdade, mas serve para qualquer tipo de pessoa. Primeira coisa, se você dá o seu dízimo de 10%, você já é diferente do mundo. Você já cumpre com o mandamento. Agora, se você dá 20%, se você dá 30%, se você dá uma oferta grandiosa, seja de tempo, seja de trabalho, seja de dinheiro, o que te custar, você é separado dos separados. Então você recebe o que ninguém recebe. E é o que a gente vê. Né? E, assim, eu posso dizer que não importa quem você pensa que você seja, ou que você, eu não sou capaz de dar isso. Não, você é. Tá? O que eu quero dizer não é porque eu sou especial, ou porque você é diferente, o escolhido. Não, a gente é só um veículo que Deus quer usar. Tanto que, se a gente não quiser ser usado ou desprezar isso, Deus vai abençoar outro. Então a gente é um veículo aqui. O que serve para mim, serve para você, serve para todo mundo. Eu aprendi isso. Então, dá mais. Faça mais. Por mais que você tenha as suas barreiras e seus medos, faz com medo mesmo. E experimenta do que Deus tem para você. Não é pequeno, é grande, mas Ele está esperando só você fazer. Ele já tem tudo pronto. Para Ele não é problema nenhum fazer em um dia, ou fazer em uma semana, fazer em uma hora. É só você dar o passo. Então,
Se você dá os 10%, eu te desafio a dar os 20%, a dar os 30%. É desafiador. Para mim foi. Eu tive que quebrar essa barreira. E eu quebrei há alguns anos. E eu só venho, cada ano vem sendo melhor. Eu não dei passo para trás. É resultado. É importante que às vezes nós estamos falando aqui de oferta, de dízimo, e talvez essa pessoa que está nos assistindo ache que é só isso. Não é. Você está aqui constante, você não quebrou nenhum dia do propósito, você esteve todos os dias, você está aqui, tem dia que você está aqui às 7 da manhã, tem dia que você está em outros horários, mas não quebra a campanha, jejum da manutenção, ou seja, foi uma vida intensa, levando a sério, respeitando o processo, exatamente, colocando em prática, não foi isso? Exatamente, são valores que você constrói. Eu acredito que se você estiver disposto de verdade, você vai entender que oferta não é dinheiro, é tempo também. Então, chega um momento da sua vida em que eu estou vendo e vejo de outras pessoas que a maior oferta que ela pode dar não é o dinheiro dela, é o tempo dela. E cumprir o que Deus tem propondo e o que o ministério tem oferecendo para a gente, que são esses propósitos. Então, o tempo é muito importante quando você se compromete, você sente na pele o quanto é difícil. Né? Eu tenho um outro testemunho dentro desse, que é, eu fiz a proeza de experimentar o jejum e a oferta que Daniel fez. Um pouquinho só. Antes de eu entrar nessa empresa, que eu já tinha notícia lá em outubro, né? Vou entrar dia 20 de outubro, eu falei assim, Senhor, eu quero entrar com uma unção diferenciada. Como o Daniel tinha uma visão diferente que ninguém tinha. Então, por exemplo, eu ofertei a Deus 2 semanas sem comer carne. Para muita gente, na teoria, nossa, só é difícil. E eu experimentei isso. No primeiro dia foi tranquilo, no segundo, agora depois de 1 semana, e no último dia então, que eu cheguei lá, no primeiro dia da empresa, vamos comer no restaurante que você quiser. Quer ir na churrascaria tal? Não. Hoje eu estou vegetariano em Deus. Mas eu quero dizer, um exemplo de oferta. Né? Então, ao mesmo tempo que tem essa oferta que você propõe a Deus, tem essa ideia grandiosa do ministério de oferecer esses dias a Deus. Oferecer esse tempo de você sacrificar e vir aqui. E você, quando começa a fazer, o mundo espiritual responde isso. E você vê o peso disso. Você sente o peso disso, mas no final é sempre recompensador, é sempre maravilhoso. E então, são desafios, né, como é pregado aí, são gigantes que dão resultado. E você sabe que você vai matar. Dá medo? Dá frio na barriga? Dá, mas vai com medo mesmo. Vai fazendo, faz, que você vai colhendo os resultados. Então, é isso, realmente. Não é só dinheiro, não é só... às vezes você tem uma técnica lá, você tem uma expertise e aplica, não é só isso. É o tempo e o seu relacionamento pessoal com Deus que realmente conta. Então, tudo isso engloba. Feliz. Demais. Muito feliz.